Quantas vezes, na vida, nos sentimos sozinhos, como se o mundo estivesse contra nós e não houvesse saída para os desafios que enfrentamos. Esses momentos de solidão e incerteza podem ser esmagadores, mas a Bíblia nos lembra que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Em Hebreus 13, versículo 5, está escrito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa promessa de Deus é um alicerce que nos sustenta, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Deus não apenas está conosco em cada passo da jornada, mas Ele também tem um plano para nossas vidas. Um plano que vai além das nossas expectativas e que é capaz de transformar até mesmo as situações mais difíceis em oportunidades de crescimento e bênção. Muitas vezes, não conseguimos enxergar esse plano no calor das circunstâncias, mas a palavra de Deus nos assegura que Ele está no controle, trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Neste conteúdo, vamos explorar como a presença de Deus e seu plano perfeito podem nos guiar, mesmo nos momentos de maior solidão. Através de reflexões e passagens bíblicas, veremos que, independentemente do que estejamos enfrentando, Deus tem um propósito para cada um de nós. E mais do que isso, Ele nos convida a confiar nele de todo o coração, sabendo que seus caminhos são mais altos que os nossos. A solidão é um sentimento que todos nós experimentamos em algum momento da vida. Pode ser a solidão de um coração partido, a sensação de estar perdido em meio a desafios ou até mesmo o vazio que surge quando nos sentimos incompreendidos. Em momentos como esses, é fácil acreditar que estamos sozinhos, que ninguém entende nossa dor ou que não há saída para o que estamos enfrentando. Mas a Bíblia nos lembra que, mesmo nessas horas, Deus está conosco. Em Isaías 41, versículo 10, o Senhor nos diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo é um lembrete poderoso de que, independentemente do que estejamos passando, Deus não apenas está ao nosso lado, mas também nos fortalece e nos sustenta. Ele é o nosso refúgio e a nossa força, um auxílio sempre presente na angústia. Mas como podemos experimentar essa presença de Deus em meio à solidão? A resposta está na fé e na confiança. Quando nos voltamos para Ele em oração, quando buscamos Sua palavra e meditamos em Suas promessas, começamos a perceber que Ele nunca nos abandonou. Em Salmos 34, versículo 18, lemos: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus não apenas vê nossa dor, mas Ele está próximo de nós, pronto para nos confortar e nos restaurar. É importante lembrar que a solidão não é um sinal de fracasso ou de abandono. Muitas vezes, ela é um convite para nos aproximarmos mais de Deus, para dependermos dele de maneira mais profunda. Foi em momentos de solidão que grandes personagens bíblicos, como Davi e Elias, experimentaram a presença de Deus de forma poderosa. Davi, em meio às suas lutas, escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, versículo 4. Se você está se sentindo sozinho hoje, saiba que Deus está com você. Ele vê suas lágrimas, ouve suas orações e tem um plano para a sua vida. E agora, gostaria de convidar você a fazer uma declaração de fé. Se você crê que Deus está com você, mesmo neste momento, comente abaixo: eu confio no plano de Deus. Essa simples frase é um testemunho poderoso de sua fé e entrega. Quantas vezes, em nossas vidas, traçamos planos e sonhos, apenas para ver tudo desmoronar diante de nossos olhos? Esses momentos podem ser desanimadores, mas a Bíblia nos ensina que os planos de Deus são muito maiores e mais profundos do que qualquer coisa que possamos imaginar. Em Jeremias 29, versículo 11, está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo nos lembra que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus está trabalhando para o nosso bem. Muitas vezes, nossos planos são limitados pela nossa visão humana. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas e caminhos sem obstáculos. Mas Deus vê o quadro completo. Ele conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas. Em Isaías 55,
versículo 8, ele nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Esse versículo nos convida a confiar que os caminhos de Deus, ainda que misteriosos, são sempre perfeitos. Um exemplo poderoso disso é a história de José, no livro de Gênesis. Vendido como escravo por seus irmãos, acusado injustamente e preso, José poderia ter se sentido abandonado por Deus. No entanto, ele confiou no plano divino, mesmo sem entender o que estava acontecendo. No final, Deus usou todas aquelas circunstâncias para colocá-lo em uma posição de autoridade no Egito, onde ele pôde salvar muitas vidas, incluindo a de sua própria família. Como José disse a seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, versículo 20. Essa história nos ensina que os planos de Deus muitas vezes envolvem processos que não compreendemos no momento. Ele pode permitir que passemos por dificuldades para nos preparar para algo maior, para nos moldar e nos fortalecer. Em Romanos 8, versículo 28, lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa nos assegura que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está trabalhando para o nosso bem. Se você está enfrentando um momento de incerteza ou frustração, lembre-se de que Deus tem um plano para a sua vida. Um plano que vai além do que você pode ver ou imaginar. Ele está te preparando, te moldando e te guiando para o propósito que Ele tem para você. Confie nele, mesmo quando o caminho parecer obscuro, pois Ele é fiel para cumprir o que prometeu. A fé é um elemento central na vida de todo cristão. Ela nos permite enxergar além das circunstâncias, confiar no invisível e acreditar que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Em Mateus 17, versículo 20, Jesus nos diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Esse versículo nos mostra o poder transformador da fé, mesmo quando ela parece pequena. Mas o que significa ter fé como um grão de mostarda? A mostarda é uma das menores sementes, mas quando plantada, cresce e se torna uma árvore frondosa. Da mesma forma, nossa fé, mesmo que pequena no início, tem o potencial de crescer e se fortalecer quando colocada em prática. A fé não é apenas acreditar que Deus pode agir, mas também confiar que Ele agirá no tempo certo e da maneira certa. Um exemplo marcante de fé na Bíblia é a história de Abraão. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão para deixar sua terra e seguir para um lugar que ele mostraria. Abraão obedeceu, mesmo sem saber para onde estava indo. Anos depois, Deus prometeu a ele um filho, mesmo que ele e sua esposa Sara fossem idosos e ela fosse estéril. Abraão creu na promessa de Deus, e essa fé foi creditada a ele como justiça. Em Romanos 4, versículo 20, lemos: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. A fé de Abraão nos ensina que confiar em Deus envolve obedecer mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Envolve esperar pacientemente, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. E, acima de tudo, envolve glorificar a Deus, reconhecendo que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Mas como podemos cultivar essa fé em nossa vida diária? A resposta está na palavra de Deus. Em Romanos 10, versículo 17, está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais nos alimentamos da palavra, mais nossa fé cresce. A oração também é essencial, pois é através dela que nos conectamos com Deus e colocamos nossa confiança nele. Se você está enfrentando uma montanha em sua vida hoje, seja uma dificuldade financeira, um relacionamento desgastado ou uma batalha interna, lembre-se de que a fé pode mover essa montanha. Não importa o tamanho do desafio, Deus é maior. E Ele nos chama a confiar nele, não em nossas próprias forças ou entendimento. Ao longo deste conteúdo, exploramos a promessa de Deus de nunca nos abandonar, a grandiosidade de seu plano para nossas vidas e o poder da fé que move montanhas. A Bíblia nos assegura que, mesmo nos momentos de solidão ou incerteza, Deus está conosco, trabalhando todas as coisas para o nosso bem.
Ele nos convida a confiar nele de todo o coração, sabendo que seus caminhos são mais altos que os nossos. Se você está se sentindo sozinho ou desanimado, lembre-se das palavras de Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um propósito para a sua vida, e Ele está te guiando, mesmo quando você não consegue enxergar o caminho à frente. Agora, gostaria de convidar você a fazer uma declaração de fé. Se você crê que Deus tem um plano para a sua vida e deseja entregar seus caminhos a Ele, comente abaixo: eu aceito o plano de Deus para mim. Essa simples frase é um testemunho poderoso de sua fé e entrega. E se este conteúdo fortaleceu sua fé, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais reflexões e ensinamentos que vão edificar sua vida espiritual. Que Deus abençoe sua vida e te guie em cada passo da sua jornada.